Olá, nesse vídeo pretendo comentar um pouco sobre um filme muito interessante chamado A Festa de Babette, um filme dinamarquês de 1987, baseado num livro de uma escritora dinamarquesa que nunca tinha ouvido falar, que chama Karen Blixen, que morreu em 1962. Então esse filme ele se passa no contexto da Europa no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e um período que se caracterizou por uma chamada longa paz. Então, o continente europeu, ao longo da Idade Média, Renascimento, Reforma, etc., ele sempre foi muito belicoso, com muitas guerras, e a partir de meados de 1800 até 1914, ele entraria num período longo de uma paz inusual. Os próprios europeus não eram acostumados. Lógico que ainda eclodia algum conflito ou outro, mas as grandes batalhas campais da Europa tinham cessado. Dentro da ótica da reforma, né? Então, a partir de Lutero, e é muito importante Lutero nesse filme, o pensamento, né? O luteranismo ele tomou conta de parte da Europa, especialmente na Alemanha e em alguns países nórdicos. É uma época também de isolamento, que as cidades tinham ainda muito pouca comunicação com as outras, então era possível se viver uma vida, digamos assim, isolada de um do outro. Um acontecimento histórico que tem alguma interferência com o filme é a Comuna de Paris, de 1871, que inclusive vai ser o motivo que vai levar à entrada da Babette do título na história. Então, qual é a história que nós temos aqui? O filme é baseado, praticamente ele conta a história de duas irmãs, né, que aparecem no início do filme já idosas, né, cuidando de um pequeno vilarejo onde elas vivem, então visitando de casa em casa os doentes, os idosos, e percebe que as duas eram filhas de um pastor já falecido, e que tinham pego para si a missão de continuar a obra desse pastor, um pastor luterano. Inclusive, uma das irmãs chama Martina, em homenagem ao Martinho Lutero. E elas estão numa reunião na casa com a congregação, digamos assim, né, as pessoas que frequentam os cultos, quando entra a Babette do título, servindo um lanche após a oração, e em flashback começa a se contar a história de como uma cozinheira francesa foi parar nessa história, né? Então, o que é importante nesse flashback é a primeira história de duas recusas, né? Ambas as irmãs tiveram a oportunidade de deixar aquela aldeia e, digamos assim, ganhar o mundo, enquanto o pai delas ainda estava vivo. A primeira foi através de um jovem oficial do exército que passou férias num local perto da comunidade, se apaixona por uma delas, mas não é correspondida e acaba indo embora com grande amargura. E outro foi um tenor francês, que depois de cantar em Estocolmo, ele descobre que contam para ele que tinha um pequeno vilarejo na Dinamarca, na costa, em que ele poderia estar precisando dar uma descansada, mudar um pouco a natureza, e ele acaba indo para lá e se encanta pela voz, pelo canto da outra irmã. E começa a dar aula de música para ela e começa a se empolgar com a possibilidade de levá-la para cantar nas grandes óperas de Paris. Mas ela também acaba por recusar e pedir ao pai que as aulas de música parassem, e ele também vai embora. Uns 15 anos depois desse último acontecimento, eclode a Comuna de Paris, e no meio de uma tempestade aparece na casa dela a figura da Babette, cuja família, o marido e filhos tinham falecido, né, sido mortos na Comuna de Paris, estava fugida, mas aquele tenor, ele conhecia, acudiu a Babette e escreve uma carta e a manda para a Dinamarca,
dizendo que aquelas duas irmãs poderiam recebê-la, praticamente encaminha para lá, e as irmãs compadecidas acabam aceitando a Babette. No início não tinham nem como pagar salário, mas a Babette queria mais um refúgio, então acabam recebendo a Babette na casa dela. E ao longo do tempo a Babette percebe que eles vivem ali uma vida muito austera, né? Muito frugal. Inclusive quando uma das irmãs começa a ensiná-la a cozinhar, o que elas fazem, uma sopa muito insípida, sem gosto, e ao pouco a Babette começa a acrescentar alguns ingredientes, tentando melhorar um pouco tudo aquilo. Fica patente, né, Babette passa 14 anos com ela, que aquela vila está numa decadência até moral muito grande. A congregação nos cultos, né, depois do culto, né, nas igrejas, ela se reúne na casa das duas irmãs, as pessoas, mais ou menos 8 a 10 pessoas, se reúnem na casa das irmãs e constantemente estão discutindo entre si, acusando uns aos outros, e as duas irmãs com grande dificuldade de tentar controlar e manter o pensamento elevado. Até que se aproxima a data em que está se comemorando 100 anos do nascimento do pastor, né? Da data que ele tenha nascido, e ao mesmo tempo a Babette recebe um comunicado que ela tinha ganho, né? Um parente dela, um primo dela, apostava sempre na loteria em nome dela, e ela tinha sido sorteada com um prêmio de 14 mil francos. Então ela já iria voltar para Paris para retomar a sua vida. E ela faz um pedido às irmãs de preparar um jantar, mas um jantar francês, para essa família. Inicialmente as irmãs recusam, mas acabam aceitando, né? Mas se arrependem quando vê a grande quantidade de gêneros que a Babette trouxe, que ela comprou, fez questão de pagar. Então, pássaros vivos, codornas, tartaruga viva, uma série de animais, e comidas mais exóticas. E uma delas tem um pesadelo e começa a achar que tudo aquilo é quase como uma armadilha do demônio, e acaba contando para os demais da congregação, desesperado. E eles acalmam, diz que eles vão para o jantar, mas nenhum vai saborear a comida, não vão fazer nenhum elogio, a fim de não pecar com a língua. E para complicar, nesse jantar aparece o general, né? Aquele mesmo jovem oficial de quase 30 anos antes, agora um general aposentado, provavelmente viúvo, pelo que se depende da história dele, que volta para a casa da tia que morava perto para passar as férias, e acaba a tia comunicando que vai levar o general junto com ela para o jantar. Então essa basicamente é a história do filme.